Temer é um cara que pode. Assista também o Bradock Show ao vivo. Deixa eu mostrar aqui para você um vídeo que circulou bastante durante esse final de semana e durante o dia de hoje também, que é o do ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. É o sanfoneiro. O sanfoneiro fez uma interpretação daquela que foi a música do Bolsonaro em 2022, Capitão do Povo, e aí o ex-presidente foi às lágrimas. Vamos ver. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. Passa um filme na cabeça da gente. O que foram as eleições, o milagre da vida, montar um ministério, contar com amigos e deixar um legado que é reconhecido em qualquer lugar do nosso Brasil, do mundo. Até fora do Brasil também. Do mundo. E isso a gente tem a nossa marca da liberdade, a de expressão, a legítima defesa, a família, tudo pesa. E essa marca ficou. Alguns falam que o meu defeito foi jogar limpo num país onde tinha muita coisa escondida. Mas valeu a pena. Vale a pena, presidente. E a gente vai voltar em 26. E se eu for embora hoje, vale a pena. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu Deus. Valeu. Volto aí contigo, Pitoli, que nos diz da cena. Brown, eu estou acompanhando aqui a live do presidente Bolsonaro agora, que ele desembarcou em Brasília e está uma entrevista coletiva, e ele foi mais ou menos na mesma linha, quando fala do resultado, quando se emociona com a música da eleição de 2022, e ele está fazendo ali apontamentos que já fez anteriormente, agora nessa entrevista coletiva, tratando do processo eleitoral de 2022, que nós não podemos tratar em função da censura, né? Então, diante dessa cena, e eu tenho defendido isso na Hora Verde todos os dias, nós temos um compromisso com o futuro. Só que nós temos até outubro do ano que vem, ou seja, já menos de um ano, para tentar, de fato, fazer emplacar definitivamente o que vai garantir a tranquilidade. Aí ninguém está duvidando, o Internacional venceu o Corinthians, ninguém está olhando para trás. Mas se nós olharmos para 2026 e respeitando o prazo que antecede de um ano, então até outubro de 2025, ou a gente emplaca o discurso de que a gente precisa, de fato, dar tranquilidade, né, para todo o processo, desejando ser igual à Venezuela. Ora, veja você, nós estamos desejando isso, para que nós tenhamos o voto impresso, né, e não é o auditável, e na verdade é a contagem pública desses votos, para dar a paz que nós precisamos do ponto de vista daqueles que até aqui, entendo eu, num Brasil que a gente acha que a Constituição garante a liberdade, embora eles estejam rasgando essas páginas da Constituição, a gente pode ter a nossa opinião, a gente pode ter a nossa dúvida, e na condição de cidadão pagador de impostos, e eles na condição de servidores, e a palavra é intuitiva, tem que servir, que eles atendam o anseio de uma grande parcela, ou quase metade, né, da nossa população, que quer esse processo de fato acontecendo, repito, da mesma forma que acontece hoje na Venezuela. A gente não estaria vendo o choro do presidente Bolsonaro hoje, provavelmente, Brown. Perfeito. Ô, Conste, a gente tem também visto um otimismo muito grande, uma euforia até de aliados do ex-presidente, foi o que a gente viu no vídeo, o ministro Gilson Machado ali dizendo, nós vamos voltar, e criou-se, né, a partir da vitória do Donald Trump, especialmente, essa onda de positivismo, de otimismo. Você acha que isso está de acordo com a realidade? Tem essa possibilidade de retorno? É sonhar demais? Qual a sua análise, Consta? Brown, a esperança é a última que morre e tem que sempre alimentá-la, né? Até porque é absurda a inelegibilidade de Bolsonaro por ter feito uma reunião com embaixadores para falar das preocupações que ele tinha com o processo eleitoral, que seja. Isso em qualquer democracia do mundo é uma coisa normal, e o presidente tem a iniciativa de convidar embaixadores para externar suas opiniões sobre isso. Então a gente tem que ter a expectativa de que mas acontece. O Trump estar vivo e ter sido eleito é um milagre. Ele podia ter morrido em frente a milhões de pessoas, ao vivo, e sabe-se lá como é que o mundo estaria hoje, né, se aquele atentado tivesse dado certo. Então, milagres acontecem. Eu concordo com o Pitoli, eu acho que não podemos aceitar como tabu discutir o processo eleitoral e sua transparência. O Bolsonaro, nesse vídeo que nós mostramos aqui, está emocionado, claro, a gente entende os motivos,
mas está num tom quase de despedida, né, de legado, de falar do que foi, e acho que está muito cedo para parar de falar do que vai vir. Eu acho que ele é o principal cabo eleitoral no Brasil hoje, isso até ficou meio claro nas eleições municipais, né? Ele é o grande líder da direita, em conteste, e ele tem o direito de lutar para ser o nome que está lá desafiando o sistema, a esquerda. A preocupação que todo mundo... É isso, né? O sistema vai deixar, vai permitir? Tá, mas então se não for Bolsonaro, vai ser o quê? Alguém só que o STF dá o carimbo de direita permitida para voltar o retrocesso da época da estratégia das tesouras? Uma direita caçabista, pragmática, centro. Isso nós não aceitamos. Metade aí do povo brasileiro despertou e quer participar com a direita. Bolsonaro, é esse estilo, não é? É um estilo de confronto com o sistema, não é um estilo de recivilização barrosa, né? Nós queremos alguém que fala firme contra o sistema e esses abusos todos que a gente vê. O Trump não cedeu nesse aspecto. Então, se não for o Bolsonaro, se não permitirem o nome do Jair Bolsonaro com essa palhaçada de inelegibilidade, que bote então algum outro Bolsonaro. Bota lá o Eduardo Bolsonaro, o filho. Vamos com esse papinho de vai ter Cano, que finge que é direita, para a gente fingir que tem democracia no Brasil. Alguém que não tenha coragem de denunciar esses absurdos todos. Não, isso a gente não aceita. O povo brasileiro, a parcela significativa que é de direita, ela quer participar. Ou então faz que nem a Venezuela, né? Já que tem o processo melhor, tanto é que deu dor de cabeça para o Maduro, mas lá a ditadura está tão consolidada que o Maduro deu uma banana para o mundo todo, com as consequências que isso acarreta. Tudo bem, então que o sistema faça isso. Agora, não vá brincar de democracia e dizer que não pode disputar ninguém de direita. Isso a gente não aceita. Perfeito. Mudando de assunto, vamos falar sobre a acusação da suposta tentativa de golpe de Estado. E olha só o que aconteceu nesse final de semana. O Fantástico da TV Globo fez uma longa reportagem a respeito desse assunto, do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, coloca na tela pra gente, Cláudio, por favor, aquele print do nosso site, do site do Braddock Show. Aliás, se você ainda não acessa, recomendo que você se informe por lá também. E nas nossas outras páginas nas redes sociais, Braddock Show, acompanha a gente no Twitter, por exemplo, e nas demais redes. Olha só essa notícia. O deputado Gustavo Gayer, ele gravou um vídeo chamando atenção para um ponto da reportagem do Fantástico, que mostra militares inconformados com a posição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns militares que defendiam a tomada de uma posição mais forte, mais firme, por parte do então governo, em 2022, para evitar a posse de Lula, e eles se sentiam contrariados com Bolsonaro, porque Bolsonaro não aderiu a muitas das suas sugestões, das suas ideias. Tem um trecho aí da reportagem, Cláudio? Coloca na tela aí para a gente, e aí comentamos na volta. O planejamento cita 3 alvos de assassinato com codinomes: Jeca, Joca e Juca. Para a PF, Jeca é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Joca, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A polícia ainda não sabe quem é Juca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido do documento, nem é citado nominalmente. Mas os investigadores afirmam que ele era o principal alvo. O ministro poderia ter sido vítima de sequestro, prisão arbitrária e até assassinato, segundo a PF. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos. Mário Fernandes se mostra exaltado em várias conversas, fala dezenas de palavrões. Tá na cara que houve fraude. Não dá mais pra gente aguentar esta... Nesse áudio de 4 de novembro de 2022, ele alega sem provas que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a Mário Fernandes e oficiais do Exército responderam assim. Estou pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu estou pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. A Polícia Federal diz que o Plano Punhal Verde e Amarelo detalha as estratégias do ataque ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido do documento, nem é citado nominalmente. Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro estavam concentrados em frente a quartéis do Exército. Muitos pediam um golpe de Estado. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. E o general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas 4 linhas da Constituição. Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. 15 de dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, nesse dia, as mensagens trocadas entre os integrantes do Grupo Copa 2022 demonstram que os investigados estavam em campo,
divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações para prender Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido no documento, nem é citado nominalmente. Márcio Antônio Freire Gomes foi o comandante-geral do Exército entre março e dezembro de 2022. Ele disse em depoimento à PF que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada e que sempre deixou claro que não participaria de qualquer ato para reverter o processo eleitoral. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, pô, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela para virar um jogo, cara? Democrata é o... Bom, claro que o objetivo da reportagem não era defender o ex-presidente Bolsonaro, mas você acha, Pitoli, que esse efeito acabou produzido com essas falas que foram pensadas aí convenientemente pela reportagem? Será que isso acabou sendo um depoimento favorável ao ex-presidente? Sim, entendo que sim, Brão. Até fica evidente nessas falas que Bolsonaro não tem nenhuma participação nisso. Durante o final de semana, conversando com pessoas envolvidas em todo esse processo, a frase é a seguinte: tem muito trovão para pouca chuva. É o que a gente vai poder perceber, né, ao longo dessa jornada, né? Muito trovão para pouca chuva. Poucos deverão ser indiciados, ao meu ver, dentre estes que aparecem nesses áudios agora. Agora, chama a atenção dos radicais, apoiadores radicais extremistas, enfim, não me lembro o termo utilizado, para dizer que aqueles que estavam diante dos quartéis eram pessoas extremamente perigosas, né? Ali com a Bíblia, provavelmente fazendo as orações, cantando o hino nacional, o hino da independência, que eram os mais entoados ali durante toda essa movimentação diante das unidades militares. Esses são os radicais, né? Esses são os radicais que a Globo ainda diz que existiram, que fizeram parte de todo esse processo. Veja, tanto inocentam Bolsonaro, quanto mostram de fato que a narrativa continua em pé, tentando incriminar brasileiros absolutamente inocentes, Brown. Bom, veja só, aquela história de, acho que o cara escreveu, né, 4 linhas é o cacete, não sei o que e tal, é um pouco a expressão que estava na boca do povo, né? Essa expressão 4 linhas é o cacete, a população brasileira repetiu, talvez nos últimos 12 meses do ano de 2022, o sujeito acordava de manhã, dava bom dia para o espelho e gritava 4 linhas é o cacete, não sei o que e tal. Só é um sentimento, né? Por que isso? Porque, obviamente, qual é o sentimento de injustiça, uma coisa de injustiça mesmo, né? Que havia naquele momento, vamos recordar. O sentimento era basicamente o seguinte: o outro time entra em campo, faz falta de carrinho, quebra a perna, te dá voadora, chuta sua cabeça, quebra suas costas, né, rouba a bola, em vez de ter 11 em campo, tem 30 pessoas em campo contra você e tudo. Então as pessoas tinham um pouco esse sentimento de que jogar nas 4 linhas era simplesmente fazer o jogo do inimigo. E o presidente Bolsonaro, por outro lado, sabendo que ele ia ser certamente cobrado vamos dizer, exacerbarem as quaisquer falas dele, ele manteve esse mantra da história dos 4 linhas, porque mesmo jogando nas 4 linhas, ele já estava tomando carrinho pelas costas e o cara derrubando ele na grande área. Você imagina se ele permite que vá para frente essa história de dizer que ele próprio, presidente da República, no uso das suas atribuições, estaria jogando fora das tais 4 linhas. Então é preciso entender o contexto histórico daquilo lá. Diga, Constar. É o seguinte, né? Em primeiro lugar, o truque todo consiste em chamar discussões legítimas sobre artigos da Constituição, como o artigo 142, de golpe, trama golpista, assim como chamam de manifestação golpista, e de apoiadores radicais do Bolsonaro, pessoas patriotas com a bandeira do Brasil, com a Bíblia, comendo algodão doce e clamando por alguma bala de prata, alguma solução divina, ou qualquer coisa que seja para impedir a volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, seu vice, num processo que foi para lá de imparcial, não, né, para lá de parcial e enviesado. Ou seja, o TSE, que tinha que ser o árbitro, é como se tivesse entrado em campo, marcado gol contra, chutado a bola, tudo para prejudicar o Bolsonaro. Então, a percepção de uma parcela significativa da população brasileira é de que o jogo não foi justo.
E essa coisa de jogar dentro das 4 linhas acarretou, então, a punição dos justos, né? Esse aqui é o ponto. Agora, Jeca e Juca, ou Jeca e Juca é demais. Isso tem que virar dupla sertaneja. É demais. Então, eles pelo menos estão de parabéns por esse apelido, né? Quanto ao Fantástico, o próprio Gustavo Gayer, nesse vídeo, ele lembra que o Fantástico praticamente não mencionou a vitória acachapante, emblemática do Donald Trump na volta para a Casa Branca agora nessas eleições. É uma notinha de rodapé de 1 segundo. As enchentes no Sul, eles preferiram falar do show da Madonna naquele domingo. E eles dedicaram 17 minutos a essa trama golpista. Por quê? Porque a Globo não está mais no negócio de jornalismo. A Globo está no negócio de teatro, BBB News. E a prova disso é que eles mesmos gravaram um vídeo ridículo, patético, né, mostrando o teatro e achando que ia parecer natural. Tiraram do ar pela repercussão negativa. O Paulo Souza, do canal Hipócritas, fez um vídeo maravilhoso, ridicularizando isso, mostrando lá o filho da Miriam Leitão, falando: pelo amor de Deus, deixa a gente fazer um vídeo com pompons, com torcida. Né? Não, tá maluco? E acabou saindo aquilo que saiu, que é parecido. Né? Então, é um negócio ridículo. A Globo não faz mais jornalismo há muito tempo. E a reação está aí do público. O Fantástico amarga a audiência pior em meio século. Né? É uma boa ideia. 51 anos, né, no ar, perde liderança de audiência. Por quê? Porque o povo não é trouxa. Porque o povo está vendo isso que a Globo está fazendo no seu principal programa de domingo. Por isso que cada vez mais gente prefere assistir o 4x4 no domingo, né, que tivemos a Bia Kicis, por exemplo, falando do golpe na bancada, em vez de assistir 17 minutos de teatro patético e que, sem querer, querendo, o Fantástico ainda mostra que o Bolsonaro não tinha nada a ver com o plano mirabolante do Pink para dominar o mundo e pegar o Jeca e o Juca e o Joca no caminho. Então, pelo amor de Deus, Fantástico, dê um pouquinho mais de crédito ao seu público, que não é feito de Homer Simpson. Chamou, Pitoli? Chamei. Brão, um oficial nesses áudios que foram veiculados pela Globo no Fantástico menciona o seguinte: não é possível, isso foi fraude. Ele menciona a questão do resultado questionado de 2022, que a gente não pode questionar por conta da censura. Olha, eu quero dar uma dica aí para a Globo: faça uma campanha então para a gente acabar com isso, pelo voto impresso e a contagem pública. A gente acaba com esse problema. A gente acaba de uma vez por todas. Eu acho que está tão fácil. Né? Veja, vai ajudar todo mundo, porque em algum momento o Lupe já defendeu, em algum momento o Flávio Dino já defendeu, em algum momento todos esses que aí estão hoje, né, no poder já defenderam o que nós precisamos hoje para dar lisura ao processo, ou para dar transparência, ou melhor, né, para que nada haja entre nós e o voto, a materialização do voto, e acaba com essa história. A gente está querendo aqui, por exemplo, ouvir desses oficiais, né, essa revolta não existiria se a gente tivesse algo que comprovasse aquilo que a gente fez ali. Acho que a gente encurtaria o caminho, viu, Brão? E tem outro detalhe, saiu uma informação hoje à tarde, que a Globo, sem a Copa do Mundo, sem Olimpíada, sem não sei o quê, para 2025, deve apostar as suas fichas neste processo e no julgamento deste golpe armado ali no final de 2022, para as transmissões dessas audiências do julgamento que pode levar o Bolsonaro à prisão. É inacreditável. Que fazem. Bom, a gente já volta aqui com um ponto. 174 milhões de motivos para essa postura. Vamos em frente. Deixa eu trazer a nossa próxima notícia, que ainda é desdobramento da história do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi Gilberto Kassab, presidente do PSD. Kassab afirmou o seguinte, que aguardará os desdobramentos dos processos contra Jair Bolsonaro antes de se pronunciar. Abro aspas. Como dirigente nacional de importante partido, eu me reservo o direito de aguardar a quebra de sigilo desses processos, mas eu estou entre aqueles que sempre pensam positivo, que possamos o mais rápido possível entender que essa página está virada no país, que a gente possa identificar que no Brasil não teve nada que possa contaminar a nossa história, a nossa democracia. Eu estou entre aqueles que acreditam muito na democracia, acreditam muito nos poderes e cabe a mim, como dirigente partidário, aguardar esse encaminhamento para depois me manifestar. Fecho aspas, foi a fala de Gilberto Kassab. Vou começar contigo aqui, Salles. Como interpreta essa declaração?
Isso em bom português é tirar o cu da reta, né? Quer dizer, o cara não quer se comprometer com nada. Ele deu uma resposta para dizer, ó, eu não tenho nada a ver com isso, não vou me manifestar enquanto não souber nada, sou a favor da democracia, ou seja, quem é que vinha a público para dizer que não é a favor da democracia? E acho que as coisas têm que ser feitas no ambiente democrático, ou seja, não falou nada, não falou absolutamente nada. O que é, de certa forma, é esperado, né? O governo dele é base do governo do Lula. Ele tem 3 ministérios no governo do Lula, em que pese ele seja o secretário mais forte também no governo do Tarcísio. Mas ele nunca foi próximo ao presidente Bolsonaro, ao contrário, eles têm grandes diferenças e tudo, então não dá para esperar do Kassab nada muito diferente disso em relação ao Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, né, Consta, imagino que seja bem revelador, sintomático, esse silêncio, essa desviada do Kassab, né? Eu acho que o mais revelador aí é ele falar que confia muito na democracia brasileira e que isso é uma página virada. Ou seja, ele é um grande defensor, aquele que chancela o sistema, o abuso de poder que fez o Bolsonaro ser perseguido desde o começo. Ele é do dono do PSD, o presidente, né? Acho que está meio fora de moda falar que são caciques, donos de partido no Brasil, mas é o que ele é, né? E o PSD é o partido do Rodrigo Pacheco, do senador que senta em cima dos pedidos de que poderiam fazer mecanismos de freios e contrapesos previsto na Constituição funcionar para conter os arroubos autoritários de ministros do Supremo. Então, o Kassab é isso aí, é o que o Salles falou, não diz nada, vaselina em cima do muro, mas nas entrelinhas o que ele está dizendo é: eu sou um grande defensor do sistema que vem pela direita, que é prejudicando o bolsonarismo. Tanto é que ele está lá colado no Tarcísio, tentando levar o Tarcísio para o lado ruim da força, né? O Tarcísio fica ele mesmo meio em cima do muro, às vezes, leal a Bolsonaro, mas com uma cabeça mais sistema, mais militar positivista. E o Kassab é aquela voz, né, o diabinho, aquela voz que fica: vem, Tarcísio, venha para o lado da força do mal, né? E eu não sei se há uma expectativa do Bolsonaro não de impedir essa trajetória, né, do Tarcísio, mas a verdade é que a direita kassabista, que eu venho chamando assim, é isso. É uma turma que acha que dá para compor com uma figura como o Kassab, sem se dar conta que nos bastidores o Kassab faz tudo para ferrar Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro já externou isso algumas vezes também, né? Quando desabafou sobre a figura do Kassab. E que, no fundo, é um grande despachante do sistema. Se nós dependermos do Kassab para salvar o Brasil, é melhor logo fechar a porta e dar a chave para o PT. Pronto, acabou. Sua análise, Alexandre Pittoli, sobre essa fala de Gilberto Kassab. Pittoli. Bom, primeiro, Brown, eu acho que é importante só fazer um resgate de uma jornada minha na Auriverde, ouvindo por 5 vezes um hacker chamado Patrick Brito. E esse hacker, na última participação que ele teve comigo ali no Jornal da Auriverde, ele revela que quem o contratou para hackear o então pré-candidato à presidência da República, então deputado, Jair Messias Bolsonaro, seus 3 filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, e um tal de Adélio Bispo, em maio de 2018, segundo a versão do hacker Patrick Brito, quem o contrata foi Gilberto Kassab. Isso está documentado. Eu chequei os documentos junto, inclusive, ao presidente Bolsonaro, para saber se de fato ele havia sido hackeado pelo hacker Patrick Brito. E o presidente afirma que sim. Em maio de 2018, este hacker já tinha acesso a contas de Adélio Bispo, um cidadão comum, né, um pobre coitado ali da cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Depois dessa declaração, primeiro eu fui taxado de criador de fake news pelo próprio Guilherme Derrite. De manhã, Derrite meteu na minha fala um fake news no seu Twitter, e à tarde, além de retirar a publicação, pediu para entrar ao vivo na transmissão da Auriverde, entrou e disse que então passaria a investigar e ouviria o hacker Patrick Brito. Porque o que eu disse é o seguinte: se a Polícia Federal não fez o que deveria ter feito, que pelo menos a Polícia Civil de São Paulo fizesse até onde poderia ir, né, e dali entregasse para a Polícia Federal, que a gente já sabe, a polícia do Lewandowski, a polícia do Lula, a polícia que triangula com o PGR, que triangula com o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu preciso lembrar que é esse Gilberto Kassab que, segundo o hacker Patrick Brito, o contratou para hackear Adélio Bispo 4 meses antes do ataque de Juiz de Fora.
não sei a quantas anda a investigação por parte do Guilherme Derrite, não sei qual a disposição do Tarcísio em encarar essa de frente, lembrando que ele tem Kassab no colo de uma Secretaria de Estado dentro do governo paulista, ou seja, a gente tem muito para avançar. Agora, o que eu sei é que onde anda Bolsonaro hoje não anda Kassab. E a justiça que se vire para tentar nos explicar de fato o que aconteceu, porque o que não dá para acreditar é que Adélio tenha agido simplesmente porque é um esquizofrênico. Lembrando, inclusive, Brown, essa é uma informação que também chegou dias atrás, quem era o responsável por Adélio, onde ele está, não sei se é um manicômio judicial, enfim, nessas estruturas do Estado que abrigam pessoas na situação do Adélio, esse cidadão tirou a sua própria vida dias atrás e relatou anterior à sua morte, dias antes da sua morte, né, que Adélio não estava disposto a tomar os remédios que eram levados para ele, né, para tomar para o seu tratamento, com medo de ser morto. Então, quer dizer, a gente está lidando com gente da pior qualidade, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, já até imagino que a perseguição que estou sofrendo por parte do UOL já tenha uma motivação em função dessa apuração que a Auriverde fez, eu não vou fugir dessa confusão agora. Então, vale lembrar que esse cidadão que está aí vasilinando é o mesmo, segundo o hacker Patrick Brito, que o contratou para hackear Bolsonaro e Adélio Bispo 4 meses antes do ataque. Vamos esperar agora a apuração do Guilherme Derrite. Muito bom. E olha só, um outro personagem importante do sistema, do Centrão, que falou nas últimas horas sobre janeiro, sobre a perseguição a Bolsonaro, foi o ex-presidente Michel Temer. Michel Temer participou de um evento da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo, e falou sobre isso, e aí ele comparou os atos de 8 de janeiro com as manifestações que o governo dele, Temer, sofreu contra a reforma da Previdência organizada por centrais sindicais. Abro aspas aqui para o Temer. Invadiram prédios agora em 8 de janeiro, mas vocês se lembram que no meu governo, quando nós cuidávamos da reforma da Previdência, as centrais sindicais mandaram 1.600 ônibus lá, que incendiaram ministérios, tentaram invadir o Congresso, viraram carros, queimaram carros, fecho aspas. De acordo com o ex-presidente, após algumas horas de manifestação, o ministro seu sugeriu chamar as Forças Armadas para GLO. Como interpreta, Salles, essas falas do ex-presidente Michel Temer? Eu acho que o Temer disse uma coisa óbvia, né? Se invadir prédio é golpe, né? Essa turma aí da esquerda já fez golpe várias vezes. Outra coisa, mas pegaram conversas dentro do governo. Bom, se você pegar uma conversa do Zé Dirceu com o Lula, ou da turma toda da esquerda, do MST junto com o João Pedro Stedley, você vai descobrir que os planos são muito mais perversos e macabros do que essa narrativa toda que está saindo. Então, é preciso colocar as coisas em perspectiva para dizer o seguinte, olha, se discutiu-se alguma coisa, inclusive discutiu-se aquela história da aplicação do artigo 142, ou qualquer discussão que não passa de discussão, ou de mera hipótese, ou de uma conjectura, é isso, é uma conjectura, é uma discussão. Golpe teria sido se efetivamente tivessem entrado no Supremo, prendido os ministros do Supremo, e por alguma razão, intervenção da polícia, coisa que o valha, tivessem que ter soltado. Quer dizer, aquele pessoal invade um prédio público num domingo, um monte de tiazinha com bandeira nas costas, não tinha uma arma, não teve, aliás teve a bola de gude e o estilingue. Então, quer dizer, isso não é golpe, evidentemente que não é golpe. É depredação de prédio público, é invasão de prédio público, tem outras figuras jurídicas e criminais para você imputar isso. Mas golpe não é. Porque se fosse golpe invadir, como disse o Temer, no governo dele e outros momentos da história brasileira, a esquerda invadiu, depredou, quebrou a Fiesp, invadiu a Câmara dos Deputados, enfim, fez uma série de intervenções aí que pode ser muito mais grave do que da turma do 8 de janeiro. Agora, Consta, dá para ver nessa fala do Temer algum tipo de abertura ou flexibilização, disposição para aceitar, por exemplo, a anistia? Porque é um personagem importante aí do Centrão. Será que o Temer está deixando um sinal de que esse grupo está disposto a, de repente, passar a anistia, passar uma borracha em tudo que aconteceu e aceitar Bolsonaro ou não? Não dá para ser tão otimista assim? O Bolsonaro tem alguma proximidade com o Temer, inclusive pediu a ele, né, intermediação em questões no exterior e tudo, e aquela história da carta para o próprio Alexandre de Moraes, porque foi o grande erro do Temer, né, até hoje uma coisa meio mal explicada, por que foi indicado ali o Alexandre de Moraes, né, como ministro, e que a esquerda tentou boicotar, acusou na época de plágio, Randolfo Rodrigues, e tudo tentaram na sabatina vetar
Alexandre de Moraes um tucano, né? É bom sempre lembrar disso. O Temer é o nosso presidente. É o nosso presidente, né? Foi um presidente bom. E eu acho que ele mesmo, com aquela ponte para o futuro, a reforma da Previdência que ele mencionou aí, ele mesmo foi alvo de, eu não vou dizer talvez um golpe, mas uma tentativa de boicote muito pesado. Aquela coisa que a Globo fez, a conversa com Wesley Batista, tem que continuar isso aí, que vazou, tudo aquilo foi muito estranho. A figura do Rodrigo Janot, né, que era na época o PGR, temos que lembrar que ele confessou depois no livro por escrito que ele foi armado para o STF com o intuito de matar Gilmar Mendes. E se a gente for parar a pensar no Brasil, os verdadeiros golpes ou suspeitas de coisas esquisitas são essas coisas, não 2 kids pretos aí falando de 4 linhas é o cacete, né? Vamos falar sério, né? As coisas no Brasil, o Brasil não é para amador. O Brasil não é um país sério e não é para amadores. Então, é isso, né? O Temer escreveu a coisa de 2 meses atrás, não lembro direito, uns 2 meses, ele escreveu um artigo que foi publicado na Folha, no Estadão e no Globo, no mesmo dia. E nesse texto dele, ele chama atenção para os abusos do Supremo. Eu acho, sim, que a chance de pacificar um Brasil da vida passa muito mais por uma figura como Michel Temer do que por muitos aí que o pessoal às vezes deposita fichas. O Columbre, sei lá quem. O Temer é um cara que pode ser um aliado nessa pacificação. Ele, para começo de conversa dos presidentes aí, ele é o que tem para quem liga para a visão estética de mundo, né? Para quem não gosta do Bolsonaro porque ele é muito tosco, pouco refinado, o Temer é um lorde britânico. É um gentleman, né? Um cara que tem a postura presidenciável, digamos assim. Então, vamos tentar trazer o Temer para esse jogo, sim. O Temer ele pode ser um aliado importante na tentativa de pacificar o país, e acho que o que ele está falando é o óbvio, né? Golpe é outra coisa. Golpe não é aquilo que a gente viu no 8 de janeiro. E você, Pitoli, vê essa possibilidade da pacificação no horizonte e como é que encaixa nesse contexto as falas do Temer? Acho que isso é importante, Brown, e vejo que é o criador tentando, né, entender a quantas anda a sua criatura, né, a sua indomável criatura. Eu tenho essa sensação. Ao mesmo tempo, alguns recados importantes, especial para a Lira, entendo eu, por mais que seja difícil que esse recado chegar até o Lira, que já diz que vê dificuldades para avançar com o PL da anistia, diante do esquema do golpe, tudo o que aconteceu ao longo da última semana, do indiciamento, tudo isso pode prejudicar o PL da anistia. Vejo que tem alguns recados aí do Michel Temer nesse sentido. Veja, é uma pessoa que aparentemente está pronta para apaziguar e sabendo da responsabilidade que tem ao ter indicado né, Alexandre de Moraes, que hoje rasga a Constituição, né, é a vítima, é o acusador, é o julgador, é tudo que Temer sabe que não condiz com o que a Constituição determina. Então, eu vejo, sim, um recado, ele está tentando dar um recado para a criatura e talvez um recado para o Lira. E vejo um bom caminho. Se a gente precisa de paz, que a paz venha através do Michel Temer, seja lá de quem for. O que a gente quer é ver a PL da anistia avançar, o que a gente quer é ver, de fato, o Brasil voltando à sua normalidade. Mas veja, Brown, a normalidade de fato, e não aquela que a gente vivia em tempos de Aécio e Dilma, que a gente achava que tinha uma liberdade, mas não tinha liberdade nenhuma. Os caras colocavam a gente dentro de um cercadinho, a gente brincava ali achando que estava tudo certo. A gente, quando precisou experimentar a liberdade de fato, percebeu que não tinha. Então, que a gente experimente a liberdade que a gente nunca teve até aqui. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist. Show.